Olá, eu sou a Camila Figueiras. Eu sou a Marisha Navarro. E este aqui é o Ilumina, o podcast que te ajuda a se autoconhecer. Maravilha! No episódio de hoje, a gente recebe Leandro Matos. Tudo bem? Seja bem-vindo. Tudo bem, obrigado. Que delícia! A gente está entre amigos hoje, né? Sim. Maravilhoso. O Leandro, ele é especialista em Eneagrama, mas eu quero que você conta aí quem você é, um pouco do que você faz. Tá ótimo. Então, eu sou especialista em Eneagrama, sou mestre, né, em Eneagrama. Além disso, eu trabalho com psicanálise, com hipnose, constelação familiar, né? Eu fui buscando, assim, várias ferramentas para fazer um processo terapêutico mesmo, que ajude a pessoa a resolver suas questões internas, né? Maravilha. E o Eneagrama, ele é um grande mapa que me ajuda muito, né? A saber o que fazer no meio de tudo isso. Maravilhoso. Eu sou suspeita para falar porque eu amo o Eneagrama. O Eneagrama foi assim uma das primeiras ferramentas, né, terapêuticas de autoconhecimento que eu tive contato. E me revolucionou. Né, eu acho que isso é que o Eneagrama traz, né, Lê, pra gente. E o Lê é meu amigo, né, a gente já se conhece aí há algum tempo, né, Lê, estamos nessa jornada. O Lê trabalha também, né, com a parte da terapia, com o Eneagrama junto, que é maravilhoso, né? Uma terapia, assim, que ajuda realmente a gente entender quem a gente é e, enfim, vai trabalhando os nossos pontos, né? E fico muito feliz da tua presença aqui. Eu também. E é uma alegria, né? A gente poder falar desse assunto. É claro que é um assunto muito abrangente, talvez a gente tenha que fazer aí um outro episódio, né? Para dar sequência. Mas fala pra gente, Lê, o que é o Eneagrama? O que você entende aí como o Eneagrama enquanto ferramenta, enquanto metodologia, porque é muito amplo, né? Sim. Mas fala um pouco pra gente. Exatamente. O Eneagrama é muito amplo e, para começar, a gente já delimita mais o Eneagrama das personalidades, que é o que a maioria conhece, né? O das personalidades. E o que é o Eneagrama das personalidades? Ele vai descrever pra gente 9 perfis ali. E em cada um desses perfis, a gente percebe dores profundas, né? Dores da alma, onde o nosso coração ficou viciado, né? A gente chama ali de vício emocional. Também é um lugar onde a nossa mente ficou fixada, né? São as crenças limitantes nossas, né? Então, ele é muito profundo, porque ele vai lá, assim, na crença raiz, sabe? E eu pelo menos, nessa minha busca, né, da vida toda de me conhecer, sempre tem essa coisa, gente, qual que é a crença raiz? O que está ali no centro, né, de gravidade nosso, né, que atrai tanto os traumas, dores, né? E o Eneagrama, ele mostra ali, né, com muita clareza. E ele não para aí, né? Ele também vai mostrar pra gente o outro lado. Assim como tem os vícios emocionais, tem as virtudes, né, do coração. Então, como eu posso transformar, né, aquelas dores em virtudes, né? E o coração começar a se conectar com uma vibração melhor. Olha que interessante, né? Porque ou a gente fica na desgrameira, né? Igual eu falo. Ou a gente, né, fica lá no equilíbrio, que é muito bom, né? Vamos falar da energia. Mas a gente conhecer tudo isso, eu acho maravilhoso, porque ajuda a gente a ter consciência, né? Sobre quem a gente é. O que está dentro da gente? Exatamente. A gente, de repente, cai na vida aqui e a gente precisa aprender a se autodescobrir, né? Então, essas ferramentas... a gente está falando aqui como ferramenta, mas, é claro, é muito mais abrangente, né? Mas ferramentas de autoconhecimento dão pra gente essa base, né, Lê? Sim, sim. E eu sempre busquei muitas, né? Então, eu sempre gostei muito de teoria de tipo de personalidade, né? Estudei várias, MBTI, traços de caráter, os próprios do Freud, né? Que ele separa lá... Então, várias. Big Five, eu já estudei um monte delas. Temperamentos também. Sim. E o Eneagrama foi o que, pra mim, eu vi mais assim, nossa, aqui eu consegui compreender de uma forma mais profunda. E assim, esse no primeiro passo. Além da questão das personalidades, a gente vai entendendo o fluxo energético. O Eneagrama também mostra pra gente um fluxo energético. Então, olha, a gente vai legal. aprendendo a sair daquele lugar, transmutar uma energia em outra. Então, ele é muito incrível. Por isso que a gente fala que é um mapa, né? Se eu falar só da personalidade, tá, é um começo. Mas você vê aquela figura, né? Que o Eneagrama tem um desenho. Quem quiser pesquisar em casa, né? Pesquisa lá. Tem um desenho
E você vai entendendo que existe um fluxo energético ali. E na hora que você entende aquilo, é mais uma chave pra gente, né? Muito legal, muito legal. Interessante. Lei, conta pra gente como que surgiu o Enneagrama, quem que criou? Legal. Essa é uma pergunta até bem complexa, assim, né? Geralmente, eu mesmo demorei para entender essa parte do Enneagrama, né? Primeiro porque a origem dele é meio... Ele vem de escolas ocultas, né? Então, ele vem de um lugar que não é de livre acesso. Mas a escola, a Irmandade Sarmong, que guardava esse conhecimento. Mas era o Enneagrama não de personalidades ainda, era o Enneagrama antigo. E daí o Gurdjieff, né, que é um místico bem famoso, ele foi lá e trouxe esse conhecimento. Ele que meio que redescobriu o Enneagrama. Foi lá na comunidade Sarmong e trouxe essa sabedoria. Mas não era o Enneagrama de personalidades ainda. Depois veio o Ichazo, Oscar Ichazo, que ele pegou esse Enneagrama e começou a juntar outras coisas. Porque no Enneagrama você coloca tudo nele, né? Sim. Então, ele trouxe tanto o conhecimento de Cabala, quanto de neoplatônicos. Ele trouxe várias coisas. Dizem que ele criou 108 Enneágons, né? Eu queria conhecer esses 108, né? Também é meio oculto a escola dele, né? Daí, um dos alunos do Ichazo é o Cláudio Naranjo. O Cláudio Naranjo é o considerado fundador do Enneagrama das personalidades. Ele é um psiquiatra. E, né, o Ichazo, ele já tinha feito todo esse mapa, né? Tem um vício emocional aqui, outro ali. E o Naranjo começou a ver assim, opa, parece que cada pessoa gosta mais de um lugar desses. Cada pessoa parece que fica mais travado em um desses problemas, vamos dizer assim, né? Fica mais enroscado em um. E como ele era psiquiatra, ele começou a perceber dos pacientes que ele atendia também essa conexão. Opa, esse aqui parece que ficou mais aqui, esse ali. E ele começou a descrever melhor o Enneagrama das personalidades, então, com base em todo esse conhecimento que ele tinha da clínica, né? E tudo mais. Muito bom. Bom, então, existe todo esse contexto, esse conceito ali do Enneagrama, e existe dentro disso, ali, o Enneagrama das personalidades, é isso? Isso. Que está contido ali dentro, vamos falar dessa filosofia, metodologia, né? E, Lê, você acredita que nós temos todos os números aí, de 1 a 9, dentro da gente? Como que é esse rolê? Vamos explicar, né? Primeiro eu já vou responder essa pergunta, né? A gente tem todos em nós mesmo. São 9 frequências que a gente tem. Só que, realmente, tem uma frequência que é mais forte. Então, tem uma frequência delas que a gente fica mais, né? Seja um perfeccionismo, seja em querer ajudar demais os outros, ou de, às vezes, querer brigar muito, né? Então, assim, tem uma delas que a gente se conecta mais mesmo. É como se a gente fosse uma antena, né? E a gente capta mais ali. É igual assim, a gente com o YouTube, né? Tem um canal que a gente gosta mais. Sim. Né? E é por aí que funciona, né? Então, geralmente, vai ter um mais forte, um segundo que talvez mais... A gente gosta de trabalhar mesmo com um que é a nossa personalidade. E daí, outra pergunta que talvez venha é assim, eu mudo de personalidade? Não, eu não mudo de personalidade. Você é uma das 9 ali, mas o que pode acontecer? Eu posso mudar como ser humano, eu posso evoluir. E como o Enneagrama mostra, né, eu falei assim, a gente pode ficar no vício ou na virtude, por exemplo. Então, eu posso estar vibrando mais baixo ou eu posso subir nessa escala e começar a vibrar mais alto. Perfeito. Então, a pessoa fala, não, mas eu não tenho nada a ver com esse monte de características que você falou. Às vezes, você tem a ver mais já com características um pouquinho melhores, né? De um nível mais alto já da personalidade. Além disso, como eu falei do fluxo, tem as flechas, né? Mas isso aí geralmente tem Enneagrama avançado, né? Sim. Mas você vai também e movimenta nas flechas. Então, você começa a pegar características de uma outra personalidade também por conta das flechas. Então, tem sim muita variedade, né? Mas você é um dos 9. Né? Um ali é mais forte, não adianta falar, não, mudei. Agora sou... Não, você vai ver muda, que... né? E assim, não é só teórico. Você vê que na prática as pessoas não mudam. Elas vão ficar ali.
naquele cantinho. O que pode acontecer é isso tudo que eu falei. Você Evolução, pode evoluir. né? Isso. Exatamente. Mas mudar de personalidade, isso não muda, não. Muito legal a gente falar sobre isso, né? Sim. Que é uma dúvida realmente, né, que as pessoas têm, né? Ah, mas eu mudei tanto, será que eu ainda sou aquele perfil? Né? Né? O perfil a gente não muda, mas a gente evolui dentro ali, né? De todo esse fluxo, né? Interessante. E a gente pode mudar bastante. Assim, eu era muito tímido, hoje eu sou mais extrovertido. Legal, você pode. Mas tem coisas ali profundas. O Enneagrama fala de coisas profundas, né? Ele, inclusive, o Enneagrama não é comportamento. Sim. Né? Ele é algo mais profundo que o comportamento. Olha, é justamente que interessante. essas dores de alma, essa frequência que você se conecta. Então, assim, você pode fazer coisas diferentes. Você pode mudar seus comportamentos, mas Muito bom. tem aquela frequência ali que Muito é... bom. que É a você se raiz, conecta. né? A raiz ali, né? Bom, eu já vou me entregar aqui, né? Eu sou o 4 do Enneagrama e quando, né, eu fiz a avaliação eu não tive dúvida. Ali foi certeiro, né? E tem algumas características, por exemplo, melancolia, tal. Hoje eu já não tenho mais, né, certos padrões ali dessa personalidade. Por quê? Porque eu também fui me trabalhando, tal, né? Mas é assim, se a gente for ver realmente a nossa base, né? Eu sou ali o 4, né? Que ele tem todas as características positivas, mas tem também os desequilíbrios, né? Mas é legal a gente falar isso, né? Que a gente consegue evoluir. A gente consegue também mudar o nosso padrão de comportamento, mudar a nossa vida, viver melhor a partir desse autoconhecimento. Acho que o autoconhecimento é para isso, né? Para ajudar a gente a ter uma vida melhor, Com certeza. a crescer, evoluir. Então, isso é Exatamente. maravilhoso. Sou apaixonada. Né? Maravilha. Mas vamos falar dos 9? Porque eu tô curiosa para ver qual que eu me identifico. Eu tenho certeza que as pessoas de casa também querem saber. Muito bom. Vamos falar sim, Vamos. de cada um deles. Para começar, então, um ponto já importante, né? Geralmente no Enneagrama a gente fala de números, né? Sim. Então a gente fala do 1 ao 9 ali, mas não é numerologia. Não tem nada a ver, né? legal. Não tem nada a ver com isso. Nem É só- astrologia, né? É só porque eu imagino que o Naranjo gostava mesmo de números. De números. Para ter uma ordem, seria. Assim, é tanto para ter uma ordem, existe sim ali uma explicação dos números no Enneagrama, mas também acho que não cabe explicar aqui. Mas, assim, um dos pontos é para não ter uma palavra só para identificar. Porque, Entendi. assim, o 1, por exemplo, a gente geralmente chama de perfeccionista, mas você pode chamar de outros nomes, sabe? O corretor, o correto, são vários nomes que você pode dar para cada um deles. Legal. Então, o número deixa mais neutro, Sim. né? E é legal isso, porque realmente, assim, conheço pessoas que vêm de escolas diferentes de Enneagrama e, às vezes, o jeito que falaram um perfil ali já acaba com a pessoa, né? Que é muito tendencioso, né? Também fica muito tendencioso. Né? Exatamente. Né? A escola que eu venho, a gente busca sempre tratar com muito cuidado, com muito carinho, né? Na verdade, na minha escola mesmo, quando a gente fala do Enneagrama, geralmente a gente fala primeiro da virtude, para depois falar mesmo da personalidade. Só que também tem a parte difícil que na virtude ninguém se identifica muito, né? Ninguém tá ali lá nos ares, né? Mas é importante pensar isso, sim. Né? Na nossa escola a gente fala justamente da virtude primeiro, para você não se identificar com a parte ruim. Né? Se a gente falar só das tretas da personalidade, você fala, nossa, eu sou isso, né? Na verdade, você não é isso. Aí é onde você se perdeu, né? Perfeito. Ótimo. Mas vamos lá, para começar, então, o 1, ele é o perfeccionista, né? E o perfeccionista, ele tende a olhar para o mundo e ver onde está o erro para consertar, né? Tem uma parte muito boa, né? Que o 1 é muito correto, é uma pessoa muito justa, assim... Dificilmente você vai ver o 1 fazendo coisa errada mesmo. Eu imagino que se fizesse uma estatística na prisão, ou Zero. não tem 1, ou se tiver, vai ser um número muito baixo. Porque são pessoas que realmente prezam muito por isso, né? Entendi. Por Essa ser retidão. correto, pela retidão. Exatamente. São pessoas que realmente buscam muito isso, assim. Ser pessoas boas. É isso que está ali no fundo do coração, né? Eu quero ser uma pessoa boa, correta, digna do paraíso, né? E daí o 1, cada personalidade tem ali o seu, assim, eu estava no Éden e caí dele, né? Então o Éden do 1 é isso. No Éden, no paraíso, o 1 estava ali num lugar perfeito.
E ele vem aqui para vem aqui para 3D e começa a ver que assim, não, gente, não tá perfeito como era. E vai buscar criar um mundo mais perfeito. O problema é que a gente cai justamente no ponto de só olhar o defeito. De vez de olhar o que tá bom, a gente olha o que tá ruim. Só olha o que tá errado. Né? E que é legal, né? Como a gente falou, a gente tem todos em nós. Sim. Em que parte a gente não faz isso, né? Se você é um ou não, que parte você tá olhando mais pro defeito do que pro que tá perfeito, né? Então, Verdade. esse é um ponto... Essa crítica, né? Essa crítica que a gente tem dentro da gente. Tanto com relação a gente, quanto com relação ao externo, né? Exatamente, é isso que eu ia falar, né? Porque nem sempre é só do externo, muitas vezes é do interno, né? A gente só vê o que ainda a gente não avançou, né? Perfeito. Então, E com essas classificações a gente vai... eu conheço uma pessoa assim, eu conheço fulano assim, ciclana assim. E quem tá ouvindo aí, né, o episódio, já vai pensando, já vai analisando. Quem já sabe, né, vai escutando, vai vendo se faz sentido para você. Quem ainda não sabe o perfil, escuta o que o Lê vai falar e já vai fazendo anotação aí, as suas considerações. Exatamente, né? E um também tem uma energia muito de pai, assim, né? O que fala não, né? Que corrige mesmo, assim, né? E daí a gente vai pro 2. O 2 tem uma energia mais de mãe mesmo, né? De cuidar, de ser prestativo, principalmente com quem ama. Né? Então o 2, ele tende a ser aquele cuidador mesmo de quem ama. O 2, ele, né? Além do nome de cuidador, também pode ser o prestativo, né? Outros nomes assim. Então, o 2, ele vai buscar isso, né? Eu já estou até meio repetitivo aqui. Mas ele tem essa coisa, né? De não pedir ajuda também. O 2, ele faz muito pelo outro, mas tem uma dificuldade de receber essa ajuda, né? No paraíso do 2 ali, né? O paraíso do 2, assim, todo mundo se ajudava. Não precisava ficar pedindo para ninguém. Um ajuda o outro aqui, a gente vive em colaboração... E tá tudo certo. Daí ele vem para esse mundo. Né? E aqui, cadê? Né? Que não é a realidade, né? Do Éden, né? Exatamente. E daí ele vem aqui e começa a doar. Né? E não se permite, né, receber essa ajuda, muitas vezes, né? Até com a energia de mãe, né? Às vezes a mãe tá lá reclamando, tá lavando a louça, ninguém me ajuda aqui. Você vai lá, oferece, posso te ajudar? Não. Não E continua reclamando. Bem isso, né? É engraçado, né? E tem muita gente que tem essa energia do 2, principalmente nas áreas terapêuticas, né? Terapeuta que quer muito dar, doar, né? E ele acaba não recebendo, né? A gente sempre fala que a gente tem que exercitar esse receber. Um elogio, né? Ai, que linda que tá a sua blusa. Ai, obrigada, né? A gente tem que aprender a receber. Porque senão a gente fica no desequilíbrio, né? Dessa energia. De só fazer pelo outro, né? E a balança, ela acaba pendendo ali, né? Que não é legal. Então, o desafio do 2 é trabalhar esse equilíbrio, né? Exatamente, né? Esse equilíbrio de dar e receber é muito importante, né? Podemos passar para o próximo? Vamos lá. O 3, ele é o realizador. Legal. Né? O paraíso lá do 3, todo mundo é vencedor, todo mundo, né? Todos nós somos campeões. Né? E ele vem pra cá nessa busca, preciso ser um vencedor. Né? Então o 3 tem essa energia muito boa assim mesmo, né? Ele ele vai fazer sucesso, né? Ele tem um farejo ali muito bom para isso, né? Então ele sabe como fazer sucesso. É importante também lembrar que assim, o 3 ele busca sucesso que pode ser da referência dele. Né? Então, muitas vezes assim, um 3 ele pode ser um coaching, né? Que hoje é muito famoso, assim, ser coaching, ser um cantor sertanejo. Ou, às vezes, ele teve lá um pai que ele admirava muito, que era pastor. E daí ele fala assim, vou ser pastor, pô, que legal, nossa, que coisa incrível aqui e tal, quero isso. É o modelo de sucesso que ele tem. Exatamente, né? é o modelo dele. Esse é um ponto bem importante. Que geralmente quando a gente fala no estereótipo, né, o 3, ele vai pegar essas carreiras mais de sucesso, mas às vezes pode ser algo muito simples. Né? Sim. Às vezes pode ser alguma profissão aí que você fala, nossa, mas
é isso que o 3 escolheu. Para ele, aquilo é o modelo de sucesso dele. Né? O problema do 3 é que, né, ele buscando esse sucesso, ele acaba muitas vezes esquecendo que a alma dele queria. Né? A alma dele veio aqui para fazer uma coisa. Às vezes você veio aqui para ser terapeuta, mas você foi lá, quis fazer sucesso com uma outra coisa, foi querer ser advogado e tal, e não era esse o caminho. Né? Então, o problema do 3 é ele se auto-enganar. Né? Ele esquecer qual que é o propósito dele e seguir o que dá sucesso só. Que é um caminho muito difícil na hora que você tem que rever, né? Você tá numa vida que ali vamos dizer assim, no ego tá super bem, meu. Nossa, você tem muito dinheiro, tem todo um sucesso material e de repente não é isso. E aí, como que você faz para sair disso e para uma coisa que talvez não tenha tanto sucesso assim, né? Mas que para tua alma tava assim, mas é isso que a gente quer, né? Mas é muito difícil, né, Lê? Porque eu vejo assim, é uma energia muito próxima ali da minha, né? Que às vezes eu tenho ali um pezinho lá no 3, né? Às vezes a gente tá tão ali acreditando que é aquilo que a gente tá fazendo, tal, que a gente não consegue ver, enxergar que não é aquilo, né? Que a gente tá fazendo algo que tá desalinhado ali realmente com a nossa essência, tal, né? Então, para o 3, ali é um trabalho mais árduo. Se desapegar, eu acho que é se desapegar, né? E é interessante que eu lembrei agora de um causo, né? Que são os causos aí que a gente vai atendendo. E de uma pessoa que veio buscar fazer o plano de alma, entender o propósito. Se formou em medicina, trabalhava na área, super bem sucedida, né? Tinha uma carreira estável, ganhava super bem, mas estava ali com uma estafa mental, estava assim super depressiva, né? E mas eu não entendo por que eu estou vivendo isso, porque desde pequenininha eu falava que eu queria ser médica, né? E aí que entra também o pulo do gato, né? Que de alguma forma a gente é influenciado, talvez, mesmo pequenininho, né? A mãe e o pai olham, ai filha, que lindo, é médico, olha que legal, doutor, né? E a gente fica com isso no nosso inconsciente. Então, de repente, né, teve aí essa questão de olhar, né, para aquela referência e falar, cara, eu vou ser médico, né, e fica com aquilo na cabeça. Mas talvez a essência dela não batia com aquilo, né, era uma outra coisa, que era o caso, né, que era esse caso, né, que ela tinha ali um plano de alma bastante espiritual, né? Que tinha uma outra vertente, assim. Então, é interessante a gente falar sobre isso, né? Sim. Porque, às vezes, a gente entra nesse engano do 3, né? Sim. É muito legal, né? O 3, eu vejo que ele tem muito aprendizado, né? Ainda mais pra gente dessa área holística, porque, assim, eu vejo que muita gente da área holística julga essa energia, né? Porque é uma energia mais, né? Que você se autovaloriza, né? Você preza mais por sua imagem. E o 3 é bem sucedido, né? Exatamente. E, né, a gente da galera holística muitas vezes fala, não, dinheiro, ser bem sucedido. Receio, né? Nossa, que absurdo, né? E né, daí a gente se bloqueia justamente nisso, né? E daí tem o outro lado também, que eu vejo que ao mesmo tempo que muitas pessoas dessa área têm um bloqueio, a gente muitas vezes também fala assim, mas se eu quero ir pro meu propósito, mas será que vai dar dinheiro? Querendo ou não, ainda se prende um pouco na energia do trade, assim, grande mal vai do dar século. Sucesso, vai, né? A gente não se permite mais não ser produtivo, né? Inclusive isso, parece que tudo que a gente vai fazer tem que ver assim, nossa, mas isso aqui vai me dar dinheiro, isso aqui eu vou conseguir fazer um curso lá para gerar uma receita. Parece que hoje a gente não pode mais não ser produtivo, né? E é uma energia muito mesmo do 3, né? Sim. Então, a gente precisa também... Calma, respira, se permita ser autêntico, né? Rede social tá assim, né? Eu lembro quando criou-se o Instagram, a galera postava comida, postava sua vida, né? E hoje em dia todo mundo usa Instagram para vender. Ferramenta profissional, né? Então, assim, a gente perde a autenticidade, que é a virtude do 3, ser autêntico, para entrar nesse personagem, né? Agora, no Instagram... Eu sou um personagem que tem que ser bem sucedido para que as pessoas gostem de mim. Né? Então 3 seria assim, eu vou vencer a qualquer custo.
Isso. Né? Muitas vezes é isso, assim, eu tenho que ser esse personagem bem-sucedido. E a gente não se permite mais ser autêntico com a gente mesmo. Entendi. E o 3 é bem sucedido, gente. Já conheci 3, assim, que você fala, cara, como que pode? Tudo que ele faz dá certo, tudo que ele faz, né? Não no sentido, né? Porque ele Claro, se maravilhoso propõe, né? isso. Mas assim, Maravilhoso. você vê que a pessoa, ela é bem sucedida em tudo. Desde pequenininha, ela já vive nessa correria do sucesso, né? Então, é o cara do sucesso, vamos falar assim. Legal, legal. Sim. É uma energia muito boa mesmo. A gente hoje, eu vejo que a gente precisa fazer esse movimento de ir pra autenticidade. Vamos ser mais autênticos? Sim. Até porque até rede social, é isso mesmo. Tô falando Instagram e todas as outras. Hoje tá chato rede social. Porque ninguém mais quer ser autêntico. Hoje em dia é só ser o personagem ali Sim. pra ganhar dinheiro. Sim. Né? Legal. Tô gostando dessa conversa. Né? E é isso que é legal, né? Porque além da personalidade, além dos próprios 3, ajuda todo mundo, né? A reflexão que serve Sim. pra todo mundo, né? Com certeza. E vamos lá pro 4, né? O 4 é da intensidade, da profundidade, né? É uma energia que eu amo também. Então, o 4... O Éden do 4 é aquela conexão profunda, né? Com a alma, com uma emoção, né? Um sentimento puro ali, né? E ele vem pra cá buscando isso, né? E geralmente, ó, gente, não só geralmente, né? Mas tem uma questão com a arte, geralmente, ou com a própria terapia holística, né? Eu acho que muitos 4 vão para essa questão holística. Alguma coisa 4 vai buscar ali para tentar resgatar isso. Quem que ele realmente era mesmo, né? O que tornava ele único, né? O 4 tem muito essa coisa também de ser, o que me faz ser único? Entendi. E é uma energia muito boa, né? O problema é quando a gente começa a cavucar só a dor. Às vezes a gente pensa assim, nossa, vou me conectar aqui com as minhas emoções. A gente começa a cavar a dor, a dor, a dor, a dor. O 4 sente demais, né? É. O 4, ele é bem sensível. Sensitivo, é sensível, né? Às vezes ele entra nesse buraco de ficar ali, né? Remoendo todo aquele sentimento, né? Que não é legal. Exatamente. Entendi. Né? Eu não sou 4, mas é que eu falo assim, né? É um pezinho. O meu mais forte ele é o 9, só que o segundo que eu mais gosto é o 4, né? Essa coisa mesmo de entrar ali na emoção, né? E a gente fica mesmo cavando muitas vezes a dor, porque a gente pensa assim, nossa, eu acho que ao cavar isso, lá no fundo eu vou me encontrar, né? E a gente entra nesse cavar, o 4 se vicia nesse buraco, no vazio, na falta. Esse é o problema. E eu fui até aprendendo, né? Acho que um dos meus aprendizados foi entender que assim, opa, quem eu realmente sou não está cavando para baixo, né? Muitas vezes é o contrário, né? Como eu consigo estar mais feliz, né? O que eu faço que me faz me sentir melhor? Né? A gente vai se conectando mais com isso, né? Esse é o aprendizado do 4, né? Parar de só cavar ali o que está faltando. Nossa, o que está faltando para eu ser mais eu mesmo? Não, Tá tudo certo, né? Tá tudo certo e buscando mais assim. Aquilo tem um pouco a ver com o que a gente fala de gratidão. Onde que eu já me conecto? Isso aqui me faz feliz já. Opa, vou mais nisso, mais nisso, mais nisso, mais nisso, né? Eu já tenho o suficiente, né? Eu já tenho o Sim, suficiente. exatamente. Ali. É realmente olhar para aquilo que a gente já tem e ser grato por isso, né? E acessar e se sentir completo, né? Exatamente. Quando a gente fica nessa energia da falta, aí a gente nunca está satisfeito, né? É a questão do consumismo que a gente vive hoje, né? Parece que nunca é suficiente, nunca é suficiente. Vai lá e comprou uma Ferrari. Daqui 2 dias, e aí, né? Nunca é o suficiente. Exatamente. É exatamente isso. É se conectar com o que tem e apreciar também, né? O 4 tem essa energia muito forte de apreciação, que é linda, né? Sim. Então, o 4 também ele consegue ver ali uma borboleta voando, ele se conecta e vê a beleza naquilo, né? Qual que é a palavra do... O 4 é profundidade. Profundidade. Isso. A gente pode chamar de profundo, intenso, romântico, tem vários nomes, né, para cada perfil. E o 4 gosta de... É muito legal, né? Você vê aqueles vídeos, às vezes, né? Das crianças, né? Principalmente criança, né? Sim, tem bastante. Começa a olhar o sol, começa a olhar alguma coisa assim, né? Uma energia muito do 4 mesmo, né? Vai lá e aprecia aquilo. E é isso, porque
E você vai olhar pro sol e falar assim, mas tá faltando aqui um suquinho. Só aprecia o sol, para de ver o que tá faltando. Mas eu tô sem dinheiro. Se conecta com o sol, se conecta com essa coisa boa, né? Legal. Eu acho que esse é um ponto bem importante mesmo, né? Sim, muito. Então, esse é um aprendizado muito, muito bom, assim, no 4, né? Perfeito. Legal. Gostei do seu. Muito O bom. 4 todas as energias realmente, assim, é legal a gente entender, né? Quando a gente está vibrando no denso ali, como a gente pode fazer para vibrar mais alto, né? E vira e mexe, a gente entra numa dessas energias que são diferentes, né? Da nossa aí. Porque realmente tudo tá ali dentro da gente. Então, tudo que a gente fala hoje, né? Pode, de repente, ser um desafio, né? Para quem tá ouvindo, assim. Então, é muito legal a gente não só conhecer o nosso perfil, mas a gente conhecer também os outros. Exatamente. Sim, tava pensando aqui, eu falei, gente, e nós que somos mulheres que cada hora a gente tá numa fase, né? Então, né, tô na TPM, eu vou me fechando nesse mundinho, de repente já tô alegre de novo, já tô, né? Imagina só que turbilhão, né? Cada hora de um jeitinho, né? Eu falei, nossa, na TPM eu sou o 4. Mas não é isso, né? Não é sobre isso. É sobre o meu eu profundo, né? Que eu me conecto. Porque eu sou desde criança e vou morrer sendo... Claro, igual você falou, a gente pode permear em vários outros números, é isso. Sim. Mas não necessariamente eu vou ser um 4, um 3, e de repente ano que vem eu vou ser um 9, né? Não. Sim, exatamente. Porque assim, cada energia... A gente tá falando aqui Enneagrama das personalidades, mas você vê que eu já misturo um pouco com o Enneagrama energético, que ele serve para várias coisas. Sim, legal. Que você vê, por exemplo, assim, o ciclo feminino, ele tem muito a ver com 4. Muitas vezes até fala da lua, né? Acho que a lua tem uma energia muito do 4. Você vê assim, a energia da mãe tem muito a ver com 2. A energia do pai, total com 2. Né? E do chefe, assim, é mais um. Né? Então, assim, independente só da nossa personalidade, quando a gente vai para algum lugar, né, venda, você vai pro 3 ali, né? A energia do 3 tem a ver com essa coisa de venda, ou num coach, motivação, assim, né? E a gente consegue se conectar com essas energias propositalmente? Sim. Dá. Inclusive... É um arquétipo, né? Na verdade, né? Exatamente, com arquétipo. Só da gente falar, cada vez que a gente fala de um perfil aqui, geralmente a gente já começa a entrar na energia, né? Se a gente reparar bem. Também tem músicas, você começa a ver que cada música tem uma energia, né? Então, quem é especialista em Enneagrama geralmente tem, assim, uma playlist para cada tipo, né? E você vai, às vezes você pega uma música lá. Né? Eu mesmo preciso me conectar muito com 3, né? Aí você coloca Eu coloco lá uma playlist do 3, às vezes, que é o que eu preciso. Playlist do sucesso. Eu tenho uma playlist assim. Ai, que legal. Né? Muito Então... bom. É só um imã de dinheiro. Motivacional. Tem motivacional, tem de tudo. Né? Como que é aquela cantora que o Ayrton Senna já subiu no palco para cantar com ela? Me fugiu o nome. Mas que ela traz essa música, né, que o pessoal utiliza em palestras e tal. Ai, eu adoro. Bem, super energia do 3, Sim, assim. igual hoje tem aquela muito lá do Unstoppable, né, da Cia. Sim. Essa é muito 3, por exemplo, 3, né? Ninguém me para. Exatamente, é muito legal. Muito bom. E olha só, até a gente falando de energia, o 4 é o que tem mais a ver com a energia. Daí a gente começa a falar, como eu me conecto, né, com energia. É muito legal. Quando a gente começa a entender melhor o Enneagrama além das personalidades, você vê que a gente começa a vibrar, né, em cada uma das energias mesmo. Isso é bem legal. E o 4, assim, de repente a gente precisa entrar nessa energia do 4. Principalmente se a gente está muito afastado do sentir. Se o nosso coração está muito fechado. Com certeza. Tem que ativar essa energia dentro da gente. Porque o não sentir é um desequilíbrio. Não está querendo olhar, né? Faz sentido entrar nesse 4 daí. Precisa olhar para essa frequência. Sim, exatamente. Gente, né? Dava para fazer um podcast de cada energia. Seria legal, hein? Vamos lá, vamos para o 5, né? O 5, ele é chamado muitas vezes de o observador ou especialista. Antes eu não gostava muito do observador, mas hoje eu vejo, gente, eu acho que faz muito sentido mesmo, né? O 5 no Éden, pensa aqueles professores de yoga.
Tá. Né? Na meditação, seja observador. Observe o mundo e não se apegue a nada. Né? E o 5 é mais ou menos isso, assim, né? Ele, no Éden do 5, eu observo. Eu só observo e vejo as coisas acontecerem. Só que acontece, a gente vem para esse mundo para experienciar. Perfeito. Né? A gente vem para esse corpo para sentir, para agir, E o 5 ele vem para cá e fala, não, eu quero continuar só observando. É o neutro. Fica no rolezinho dele É o ali, neutrão. não quero ver ninguém. Né? Mas assim, não neutro no sentido assim de, não quero conflito, senão vai confundir depois com 9. Mas o 5, ele quer assim, ele fica muito no plano mental. Entendi, tá. Né? Então ele... Só aqui. No canto dele. O Éden do 5 também, ele no paraíso do 5, ele conhece tudo. Ele tem acesso a toda a sabedoria do mundo. E é isso que o 5 busca muitas vezes. Eu preciso do manual do mundo. Como que esse universo funciona? Entendi. Né? Então, os 5 geralmente são pessoas muito inteligentes, pessoas que buscam muito mesmo a sabedoria, né? Nem sempre de tudo. Geralmente os 5 eles têm uma coisa que eles gostam mais, assim. Um hiperfoco, né? Hiperfoco, muito grande, né? Em geral, né? Então você vê que aquelas crianças superdotadas, né? Tem superdotado que às vezes decora o nome de país, o outro que é bom em matemática. Tô identificando várias pessoas. Meu marido, ele é É 5? Ele é o 5, tanto que ele é da área de TI, né? É, total, Então, mental. É super mental Sim. e quer ficar no canto dele, não gosta de ser incomodado, né? Então, assim, para eu realmente adentrar ali, né, a presença dele, ter ele ali presente, eu preciso, né, trabalhar, fazer um trabalho ali de meio de campo, né? Mas sabendo disso, isso que é muito legal, né, nos relacionamentos. Quando a gente sabe, não julgando, né, gente? Não numa energia de julgamento, mas assim, eu sei que ele vibra nessa energia do 5. Então eu entendo algumas coisas, Claro. né? Essa questão de repente, ele quer ficar no canto dele, às vezes assistindo o jogo, tal, né? Então deixa ele quieto, deixa ele fazer o que ele quer, né? Claro que às vezes não dá para ficar o tempo todo ali, né? Então tem que pensar como que eu vou acessar esse campo ali dele, né? Mas ele é super mental, super ali, pragmático, é isso. Bem energia do 5 mesmo. Exatamente. É muito interessante. E você está falando de um ponto muito importante do Eneagrama, que é para relacionamento, né? Que além da gente se autoconhecer, é muito legal a gente conhecer o outro. Sim. Porque o Eneagrama, acho que para mim, assim, isso foi um grande ponto. Porque de várias teorias de personalidade, a gente vê as diferenças, mas parece que é só algo... Não sei, pelo menos para mim parecia algo mais superficial. Ah, tá, você gosta um pouquinho mais de pensar e você gosta um pouquinho mais de sentir. Tá. Mas depois você percebe que não, é algo muito profundo mesmo. Cada pessoa vê a vida de uma forma muito diferente uma da outra. E daí você começa a trazer mais empatia, entendeu? Tá. Não é da mesma forma que é pra mim, né? É diferente, né? Exatamente. Até porque empatia é isso, né? Não é só se colocar... Não é assim, eu vou me colocar no lugar do outro do jeito que eu sou. Não adianta, por exemplo, a Camila como uma 4, né? Eu vou me colocar no lugar do meu marido, que é um 5, mas ver o mundo como uma 4. Não, isso não vai adiantar. Você tem um problema assim, resolve assim. Não, como que é pra ele, como um 5, resolver aquele problema? Então, você realmente pegar os olhos, a mente, o coração do outro, né? Pra entender como que funciona. E isso é muito legal mesmo, assim. Eu vejo que quando você compreende a sua personalidade, do seu parceiro, seja um, né, parceiro amoroso, seja filho, seja funcionário, colega de trabalho, chefe, nossa, ajuda demais. Porque você começa a entender, é assim que ele está pensando. Sim. Interessante. Muito legal. Né? Você vê que geralmente os 5, né, assim, numa empresa, ele vai ser mais estratégico, né? Ele é diferente de alguém que é mais mão na massa. O 5 vai primeiro pensar em várias coisas ali, tal, criar um xadrez na cabeça dele para começar a jogar. Né? Aí você pega o 8, que eu não falei ainda, o 8 ama a mão na massa. Vai lá e faz primeiro estratégia, eu vejo depois. E olha que interessante, né? Quando a gente entende esses padrões e a gente está dentro de uma empresa, né? Que quando eu fiz o Eneagrama, a empresa pagou para os funcionários do meu departamento fazer, quando eu era do mundo corporativo ainda. E foi muito legal, porque a gente passou a entender
o lado do outro ali. Por que fulano falava daquele jeito com a gente? Que é o perfil dele. Né? Ele não faz isso por mal, não é uma pessoa ruim. Né? Então, isso é muito legal. Dentro da empresa também é muito legal a gente conhecer os perfis. É bom demais, não. E daí você não vai colocar um 5 para ser vendedor, né? Ele morre. Vai morrer lá de depressão. Não vai ter um bom desempenho, não vai trazer, né, para a empresa ali um rendimento. Né? Então, isso é estratégia. A gente conhecer sobre isso é estratégia. Por isso que o conhecimento, ele amplia, né? Ele ajuda a gente a crescer. Para a empresa também é maravilhoso, né? Exatamente. Nossa, demais. Né? Eu mesmo tenho uma amiga minha que ela é empresária, assim, ela ama Enneagrama já, também tem um monte de curso, e muitas vezes ela vem, assim, conversar comigo, Leandro, tá acontecendo tal coisa, é um 9 e tal, e tá funcionando assim, né, é isso que tá acontecendo, né? Verdade, Leandro, né? Então é muito legal, assim mesmo, se você pega o Enneagrama para aprofundar mesmo uma empresa, né? É muito legal. Tanto para conseguir entender com as pessoas, para formar time, às vezes, assim, a tua equipe tá falha em alguma coisa. Às vezes, se você colocar um perfil ali, já ajuda, né? Então, Muito é bem bom. interessante para isso, né? Muito legal. E daí, estamos falando do 5 e pensando em estratégia, né? Em um monte de coisa, né? Então, o 5 tem essa energia mesmo, né? De estratégia, assim, de querer entender como funciona tudo para poder trabalhar, né? Ele realmente não é uma pessoa que tende a gostar tanto da prática em si, né? Quando é a prática que ele realmente é como se ele estivesse jogando, né? Os 5 em geral gostam muito de jogo, né? De videogame e tal, né? Porque é isso, assim, ele vai entendendo como que funciona o jogo, como que as coisas... E fica ali no mundinho dele, né? É isso. Exatamente. Já vai anotando aí quais são Tem as suas percepções sobre você, né? Tem aquela série que foi muito famosa, que é o Gambito da Rainha. Ela é uma 5, né? Gente, eu acho que explica tão bem o 5 ali. Porque, né, ela gosta do xadrez, porque se ela estudar todas as estratégias, tudo que é possível, ela domina ali o jogo. E é isso que o 5 quer. Ele quer assim, como que eu faço? Ele quer o manualzinho ali. Na hora que eu entendi como que joga, ele vai jogar. Só que a vida é muito complexa, né? Para eu conseguir ter esse manual todo e falar assim, tá, agora eu consigo vir aqui jogar, né? E ficar só na mente não é legal, né? É um desequilíbrio também, né? O ficar só na mente, ele pode trazer pra gente muitas doenças, né? A gente acaba ficando muito ali no mental, e a vida acontece no corpo, né? Como a gente fala, né? Aqui na vida, no contato, no estar em contato com o outro, né? Claro que é um pouco difícil ali pro 5, né? Mas tem que fazer esse trabalho. Também de sair um pouco da mente ali, o equilíbrio, né? Exatamente. Muito bom. Muito bom. Vamos pro 6, né? Vamos lá. O 6, no Éden do 6, existe muita proteção, né? A gente que é da espiritualidade, assim, né? A gente busca muita proteção, né? Espiritual e tudo. E o 6, ele percebe isso, assim. Primeiro que ele tem toda essa proteção, ele percebe que ele está conectado ali com o divino e ele tem esse apoio para fazer as coisas. E daí ele vem para esse mundo e ele quer buscar continuar sendo, né? Tendo esse apoio e sendo também, né? Os 6 são pessoas que tendem a ser muito parceiras, muito fiéis. Só que o problema de tudo isso é que, assim como qualquer outra personalidade, a gente fica vibrando no que falta. Então vocês começam a sentir assim, nossa, cadê aquele apoio que eu tinha? Né? No paraíso, a gente fala hoje, né? Assim, coloca o pé que Deus coloca o chão, né? Sim. Sim. E os 6 pensam assim, nossa, mas lá no paraíso eu já sabia como que era o chão. Dava pra eu ir aqui, eu sabia pra onde eu ia chegar. Daí eu chego aqui nessa 3D e cadê? Pra onde que eu vou? E a gente começa a ficar com dúvida e medo, né? Então esse é o problema. A gente... Será que é por aqui? Talvez não. Será que vai dar ruim, né? Então esse é o problema, né? Vocês têm como pontos positivos ser realmente muito precavido, né? Tomar muito cuidado com o que pode faltar, né? É sempre bom ter um 6 na equipe, né? Que o 6 ele vai lembrar daquelas coisas que você não imaginaria que precisa, ele vai lembrar que tem que ter, né? Mas o ponto complexo é essa sensação de será que vai dar certo ou não, né? E é um ponto que pega muito, né? Que o do 6 é o medo. Acho que é
pega muito de nós seres humanos, né? O que a gente faria, né? Tem aquela pergunta famosa, né? O que você faria se não tivesse medo, né? O 6, ele tem uma questão de insegurança, né, Lê? Então, eu vejo que a gente às vezes vibra nessa insegurança, Vixe. assim, né? De não se Sim, sentir seguro, de sentir que tem alguma coisa ali que não tá certa, aquele medo, né? Então, acho que é muito essa energia, assim, né? Exatamente, né? E daí a gente começa a fazer o que eu falo, assim, a gente cria o plano A, B, C, né? A gente começa a criar o que eu falo num tripé, né? Então, se der errado aqui, tem aqui, né? Então, assim, eu sou terapeuta, mas também tenho um trabalho aqui, daí eu faço mais um curso, eu vou criando várias possibilidades para se der errado. E é complicado, né? Porque daí a gente se prepara muito para dar errado, né? Parece que a gente se prepara mais para dar errado do que para dar certo, né? Aí a vibração fica aí, né? Vibrando naquilo que pode dar errado, né? Uhum. E a probabilidade de dar errado é muito grande, né? Exatamente. Quanto mais eu vibro no que pode dar errado, Sim. mais fácil de dar errado, né? E o problema é às vezes, não dar o passo também, né? Às vezes ficar no exatamente. medo ali e não fazer nada. Paralisar. Paralisar. Exatamente. E qual que é a palavra do 6? Do 6 é precaução. Precaução. Né? O que o 6 busca é essa precaução. Mas daí, vamos dizer assim, a vibração do 6 ali é do medo. Né? Essa é o vício emocional do 6. E a virtude é a coragem. É o que a gente precisa aí. Na verdade, fala de medo, e tem um livro de Eneagrama que fala de covardia. Depois eu comecei a entender e fiquei assim, faz sentido, porque medo a gente vai sentir. Sim. Agora, o medo está aqui. Eu posso agir de duas formas. Ou com covardia, ou com coragem. Sim. Ou eu vejo o negócio e recuo, e falo, não vou. Ou eu falo assim, eu vou enfrentar esse negócio. Vou com medo mesmo. Vou com medo mesmo. Uhum. Né? Sim. Então, é isso que a gente precisa treinar mais em nós, né? Acho que é um ponto que tem pegado muitas pessoas, né? Que realmente, se a gente não tivesse medo, né? O que você faria? Que você fala assim, nossa, eu quero vir pra cá. Se você tivesse certeza que dá certo, o que você faria, né? A gente tá com muito medo das coisas, né? Sim. Acho que a gente tá vivendo aí uma época que esse medo ele tá sendo alimentado de alguma forma dentro da gente. Se você for ver, antigamente o povo não tinha Era mais medo, não. tinha, não? Metia o pé e fazia e, né? Parece que a gente ficou um pouco ali apreensivo, né? Com relação às coisas, assim. Eu fico pensando nisso, né? Antigamente parece que qualquer um ia lá assim, me formei em tal coisa, abri a lojinha, comecei a... Mas você sabe que também, se a gente olhar o contexto histórico do mundo, isso responde muita coisa, né? A gente não vive... Lógico que tem conflitos em pontos estratégicos ali, você sabe que tem aqui. Mas antes era guerras mundiais. Eram fomes, eram pestes, era não sei o quê, que fazia com que você vai com medo mesmo, né? Sim, que empurrava as pessoas a fazer. Empurrava a vir, né? Sim. Você vê as imigrações, que, né, tanto aqui na América do Sul quanto para as Américas, a galera foi indo, vou fugir da fome, vou fugir da guerra, não tenho muita escolha, né? Eu acho que isso forjou as pessoas ter esse sentimento de coragem. E hoje a gente não tem muito mais isso, né? Porque a gente está numa zona de conforto também. Exatamente. A gente entrou numa zona de conforto, tudo é muito confortável, a gente tem tudo à disposição. verdade. Né? E a gente vive num país muito bom. Apesar de muitas pessoas pensarem ao contrário, a gente vive num país Apesar muito dos bom. pesares, né? Né? A gente livre de conflitos, né? É Comida em verdade. abundância, pessoas amigáveis. A gente não tem conflitos religiosos extremos que tem no mundo. A gente vive num país bom. É verdade. É que a gente Talvez compara muito isso- só com os Estados Unidos e Europa, né? Mas tem muitos mais países, né, no mundo, né? Exatamente. Né? A gente vive onde você vê, tem uma tolerância maior com tudo e todos, né? Apesar de... Mas a gente não precisa muito de coragem. A gente está acomodado. Acomodada, essa É um ponto palavra, importante, né? porque o 6, né, nessa busca de precaução e segurança, a gente vai se escorando, né? Vai. E a gente faz... Quantas vezes a gente não faz isso na nossa vida, né? Tem até aquele conto da vaca, né? Do precipício lá, né? Aham. Quem não conhece, depois pesquisa, né? Acho que não dá tempo de contar. Mas assim, às vezes você tá ali com uma vaquinha que nem tá dando leite direito mais. Mas você tá ali, tentando tirar o leite dela, porque você acomodou ali. Daí, às vezes, a pessoa empurrar aquela vaquinha
Você fala assim, agora eu vou ter que arranjar outra coisa que me... Mas é verdade, que a gente ajude. carrega os pesos, né? É muito isso, A né? gente carrega demais peso que não é nosso, que é nosso. Vai de muleta, vai se arrastando. É que às vezes, por exemplo, assim, conheço muitas pessoas que são funcionárias públicas, por exemplo, daí tá sofrendo, mas não quer largar por quê? Porque a Porque às vezes estabilidade. né? A estabilidade É o próprio- tem muito a ver com vocês, né? Exatamente, né? Então, ali, opa, me deu segurança, tô escorado aqui. Vamos sair daqui, vamos empreender, vamos fazer outra coisa que faça a tua alma ficar mais... Mas aqui eu tenho estabilidade, Perfeito. né? Entendi. A gente tem que ter essa coragem mesmo, né? De Peifar jogar ele. fora ali o que tá, onde a gente tá se escorando pra Sim. ir pra frente, né? Senão... Perfeito. Legal. Vamos pro 7. Vamos. Adentrando Né? essa energia do 7. Adentrando pro 7. O 7 é uma energia, né? O 7 ali, o paraíso do 7, realmente a gente era muito feliz, né? E tava sempre de bem com a vida, né? É legal que todos os paraísos fazem sentido, né? Faz. A gente tem tudo isso mesmo, né? Então o 7 ele se conectou com isso. Meu, ali era muito legal. A gente era alegre o tempo todo. E daí ele vem pra cá. Tem que ser alegre, tem que arranjar um jeito de ser alegre. Né? Só que no fundo ali do 7 existe uma dor muito forte, né? O 7 e o 4 eles têm algo parecido, só que eles lidam de uma forma diferente, né? O 4 ele sente o vazio ali e fica. O 7 ele vê um vazio, vê uma dor ali de luto também, mas ele quer fugir disso. Eu não quero sentir a dor, eu vou focar no que me faz feliz. Só que qual que é o problema? Gente, assim, a gente tem que buscar, sim, ser feliz. Só que se eu faço isso dessa forma, assim, eu acabo entrando no quê? No que hoje a gente tem vivido muito, que é vício de dopamina. Eu tento me estimular sempre o tempo inteiro. Eu não consigo ficar 1 minuto sem fazer nada que eu pego lá, abro meu celular, vou ver rede social, vou ver alguma coisa. Porque, né, se eu não me estimular, começou a doer. Começou a incomodar. Então, eu preciso estar sempre hiperestimulado. E qual que é o problema disso? A gente vive hiperestimulado, vive viciado em dopamina e não está feliz. Sim. Esse é o problema, né? Ué, como assim? O hormônio que dá felicidade, eu tô lotado de dopamina em mim e não tô feliz. E daí é o ponto do 7, né? Calma. Respira. Vamos sair dessa euforia. Que euforia é meio que essa alegria exagerada que já ficou ruim. Não ficou bom. Sai dessa euforia, respira e vamos começar a se sentir bem com o que tem também. Daí junta muito com 4, né? Então, assim, de vez de eu querer mais, calma, se contenta também com o que você tem aqui. Né? Então, o do 7 ali a gente fala muito da gula, né? Então, eu tenho essa gula por estar sempre experimentando algo novo. Eu preciso... O 7 não se contenta com uma coisa só, né? Tá sempre... É um curso novo, né? É sempre estudando uma área diferente, fazendo algo diferente da vida. Tá pulando de galho em galho. Pulando ali, né? de galho em Cada galho. hora é uma coisa. Exatamente. E daí eu saio desse pular de galho em galho, respirei, vamos se contentar, vamos apreciar, sai da gula e começa a saborear aquilo que você tem. Não começa a estudar Enneagrama aqui, já pula para estudar MBTI depois, depois já pula para estudar Reiki. Calma, pega saboreia ele. Prova como que é, tá legal? Degusta isso. Né? É diferente. Quando a gente tá comendo compulsivamente, você não sente sabor direito. Você come uma caixa de biscuits e fala... Nossa, mas parece que eu nem senti o sabor disso direito. Sim. E às vezes você vai lá comer um chocolate ali que você... Saboreia ele, pareceu muito mais incrível, né? E esse é o ponto, né? Que o 7 traz. Calma, vamos sair desse surto aí que a gente tá vivendo. Sim. De querer hiperestímulo toda hora e vamos aprender a experienciar mais mesmo as coisas, né? E o 7, ele é muito a energia do Sagitário, né? Se a gente for levar para astrologia, né? Ah, o Sagitário quer curtir, quer fazer coisa legal, né? Onde que é a festa que eu quero ir, né? Aquela euforia.
Mas, como o Lê falou, acho que tudo também para para se esconder de si mesmo, de acessar coisas ali mais profundas, né? Então, ele faz piada também, né? Às vezes para fugir, tá todo mundo triste, tá? Aí ele vai, desbaratina, faz uma piada, né? Mas eu vejo que o ponto aqui é que muitas vezes ele foge de si mesmo, né? De se olhar, de trabalhar as dores. E o 7 faz terapia, Lê? Como que é? Nossa, é muito difícil, né? Não dá pra... A gente não pode, né? Mas em geral é muito difícil, né? E quando faz assim, né? Eu mesmo tenho uma amiga minha terapeuta que ela é da psicologia positiva, né? Sim. Tem uma coisa legal, eu gosto da psicologia positiva, né? Mas é essa coisa assim, não, eu só posso olhar pro bom, né? Daí já... Né? Então, assim, tem um lado importante mesmo de olhar para as coisas boas, mas às vezes a gente precisa tratar mesmo ali, né? Limpar. Porque assim, aí eu vou até entrar em pontos mais avançados, mas assim, como eu fico demais nisso de querer estímulo, muitas vezes eu tenho que sair do coração. Porque se eu acessar o coração, dói. Mas é no coração que eu acesso a alegria verdadeira também. Sim. Então, às vezes, você vai ter que ir lá e dar uma limpada aqui. Limpar ali o coração para falar... agora eu tô habitando aqui, tô bem. Mas se eu não faço isso, eu preciso estar sempre aqui, na mente, né? Mesmo que a gente está falando de experiência, né? Que parece algo emocional, mas ao mesmo tempo é um emocional que eu preciso meio que deixar aqui na cabeça, porque se a energia descer pro coração, dói. Então é um caminho importante que a gente precisa fazer, né? Ir pro coração para poder limpar ali. Muito bom. Vamos pro 8, falando disso, né? O 8 também tem uma questão com o coração, né? Que o 8, ele se sente... Vamos falar do Éden, né? Vamos falar do paraíso primeiro de cada um, né? O 8 ali no paraíso dele, todo mundo é forte. Todo mundo, né? Sabe do seu poder, né? O 8 vem pra cá, né? E uma criança, ela é vulnerável, né? E o 8, ele sente que machucaram ele, né? Ele sente que foi apunhalado, muitas vezes até apunhalado assim pelas costas, assim, por alguém que ele admirava, né? Isso dói muito. Então, né? Também o coração do 8, o que o 8 faz é colocar ali uma armadura muito forte. Cria uma casca ali, dura. Exatamente. Então, coração duro, peludo. Peludo não, né? Né? Até a gente tem que ter cuidado aqui, né, gente? Tem muitos 8, realmente são pessoas muito boas, né? Perfeito. Mas, assim, é uma pessoa boa, mas que na força, né? Então, os 8, inclusive, geralmente são muito defensores dos fracos, né? Então, ele pensa assim, nossa, eu fui fraco e me feriram. Então, muitas vezes, ele vai até defender outras pessoas fracas, fala assim, não vou deixar que façam o mesmo que fizeram comigo, né? Mas então ele pega essa coisa e fala assim, eu nunca mais vou ser fraco na minha vida. Então, é muito difícil você ganhar uma discussão com o 8, porque o 8 ele vai negar até a alma que ele não tá errado. Ele não pode mostrar fraqueza nenhuma, não pode mostrar. Nunca admite que ele tá. É muito... é muito difícil, né? Então, ele vai criando isso. Só que acontece... Ele tá criando essa casca toda e tem lá um machucado. Eu digo que o 8, né? Ele tem essa coisa toda porque é o machucado dele gritando. Sim. O machucado dele tá gritando, empurrando o tempo todo ali. E daí que o 8 precisa fazer é voltar pra vulnerabilidade, pra inocência, pra aquela coisa. Eu digo assim, é como quando a gente vai fazer uma cirurgia. Às vezes você, né, tá com alguma coisa no teu corpo que tá doente, você precisa tirar, às vezes. E você precisa o quê? Fazer uma anestesia, você fica ali totalmente vulnerável. Sim. A pessoa vai te abrir. O que vai acontecer? E esse é um ponto, né? Que é tanto para o 8 quanto para qualquer pessoa, né? Você precisa se permitir entrar de novo na vulnerabilidade. Falar assim, meu Deus, a pessoa vai me abrir aqui. Será que a pessoa vai me matar ou ela vai tirar o que estava doendo de mim? Vai tirar aquela pedra do rim, vai tirar... Né? Então, o 8 precisa fazer esse caminho. De me permito soltar essas armaduras todas para poder curar. Isso, inclusive, é o próprio processo terapêutico, né? Que o ponto 8 é o próprio ponto do trauma.
E você, para conseguir curar um trauma, você precisa fazer isso. Sim. Né? A gente pode ficar falando um monte de teoria, né? Hoje em dia eu vejo o movimento, tá todo mundo precisando de terapia, mas tá todo mundo indo para curso. Tá todo mundo indo, não, terapia não, vou fazer um curso lá, que o mentor vai lá e vai mudar minha vida. E às vezes a pessoa que não tá deixando a pessoa avançar é um trauma, uma dor muito forte. E o que você precisa é ir lá, você precisa ir para um cirurgião psicológico, que vai, te ajude a abrir aqui o coração e curar aquele trauma, né? Sim. Então, esse é o ponto mesmo do 8. Assim, opa, tá, eu posso, né? Todo mundo sim tem sua força, mas essa força, inclusive, vem de um coração que se permite receber toda essa energia, né? A gente não pode ficar só achando que vai ser forte pelas nossas próprias forças, né? Existe algo muito mais forte que a gente precisa abrir o nosso coração para se conectar, né? Senão não vai. Perfeito. A energia do 8 é uma energia muito legal, né? Mas ela também tem muitas qualidades. O 8 tem muitas qualidades também, né? Assim, que é bem legal. Sim. Ele tem uma liderança natural, né? Ele tem essa questão também de, às vezes, pegar uma causa. Exatamente. Do fazer, né? Igual você falou, do botar a mão na massa, do fazer, né? Então, é muito bacana. A gente também, é uma energia que a gente precisa ativar também, né? Nossa, gente, muito. Né? Que é o do movimento, né? Que é do fazer, que é do vamos lá, vamos fazer e tal, né? Exatamente, porque a gente na área holística, a gente fica muito no 5, né? Se você olhar lá no Enneagrama, né? A gente fica muito no mental, né? Eu vou ficar só meditando aqui, acessando. E eu preciso ir, né? No Enneagrama você vê que tem uma flechinha ali. Eu preciso ir pro 8, no caminho de desenvolvimento no 8. Então é isso, é pegar, ir pra prática, fazer. Né? E o 8 legal. Tem isso mesmo, de batalhar, né? A gente também não quer ir pra batalha, né? A gente fica muito nessa área holística e fala, não, tudo é paz, né? Aí vai precisar ir pra batalha sim, porque, né? Na hora que... É na vida, né? Que a gente... a gente vai pegar qualquer projeto, qualquer coisa nova para fazer, vão bater na gente. E a gente precisa dessa energia de 8. Opa! Não vou deixar me derrubarem, não. Maravilha. Vou para cima e vou vencer, né? Muito bom. E daí a gente vai pro 9. Vamos falar do 9, pra gente fechar aí o nosso... O 9 é o pacífico, né? Ele busca paz. Que lindo. Então... O 9 tem isso, né? O que tem lá no paraíso do 9? Tudo tá... Ok. Em paz. Paz, gente. Não tem que falar, né, da paz. E daí a gente vem, né? Eu sou o 9 também, né? A gente vem pra cá e quer só que o mundo seja paz. E qualquer coisa que dê um conflito ali, você começa a querer fugir. Esse é o problema do 9, né? Não briga, não. Por favor, não briga. Né? E daí, pra fugir do conflito, a gente começa a falar só, tá tudo bem pra tudo. Eu não sei o que, tá tudo bem. Tudo bem. Tipo... E daí a gente começa a aceitar. O problema maior é esse. A gente começa a aceitar coisas que não tá tudo bem. Né? Hoje em dia, a gente inclusive fala muito assim. A gente fala uma coisa e depois a gente fala, e tá tudo bem. É bom. Esse tá tudo bem. Assim, calma. Não precisa ficar ansioso. Mas também não adianta a gente falar se tá tudo bem pra tudo. Então não precisa fazer nada. Vamos só ficar na zona de conforto, né? O 9 é a própria energia da zona de conforto, né? Tá confortável aqui, né? Tá pegando fogo. Tá tudo pegando fogo e a gente tá aqui, tranquilo, né? Calma, gente. Vai melhorar. E não é assim. Às vezes a gente tem que falar, não tá, tudo bem, vamos agir mesmo, né? Então, o que acontece é que assim, o 9, nessa coisa de sempre tá tudo bem, ele acaba anestesiando o que era importante para ele. Daí o 9 já nem sabe mais o que é importante, o que não é. Tudo ficou meio morno, tudo ficou meio sem sal, sabe? Tudo tem o mesmo sabor, praticamente. E o 9 o que ele precisa fazer é retomar isso. Ele precisa entender que ele é importante. Também vejo assim, no paraíso do 9, ele vê que assim, todo mundo lá é importante. E daí ele vem pra cá e a gente diz, não, todo mundo é importante aqui. E o 9, ele tende a fazer isso, só que ele faz assim, não, todo mundo é importante, e ele esquece ele, parece que ele coloca todo mundo como importante, menos ele. E ele ficou de fora da roda. E o que o 9 precisa fazer é se incluir novamente, né?
Por isso que a gente fala, no 9 tem a união, né? É a ideia santa ali do 9. Então, a união é assim, esteja ali em união com os outros. Não se exclua dessa energia toda, né? E quantas vezes na vida a gente não faz isso, né? A gente quer que todo mundo ali seja importante, a gente vai se deixando de lado, né? Então, esse é um ponto bem importante mesmo do 9, né? Mas o 9, ele é mediador, né, Lê? É. O 9 é aquele realmente que traz um equilíbrio ali também, né? Sim. Dos ambientes e tal. Enquanto tá pegando fogo, calma, gente, vamos respirar, né? Vamos cada um aí, né? Todo mundo aqui é amigo, tal. Então ele traz essa paz, né? Essa pacificação. Essa energia é muito importante para o mundo também, né? Esse centramento. Acho que o 9 Com em certeza. equilíbrio, né? Ele traz esse centramento, assim, né? Acho que isso é bacana também, né? É muito importante. Eu amo os 9. Os 9 são pessoas, assim, muito queridas, muito, né? Acolhedoras ali também, né? É energia. Eu como 9, eu defendo mesmo. Mas a gente tem isso, assim. Eu vejo, por exemplo, a energia da política, ela vai muito pro 8, né? Aquele extremismo. E cada um defende um lado e não quer, né? Entender assim, não, aqui eu tô errado, né? Não, cada um fica num lado ali, não quer largar. E eu vejo que, nossa, a política seria tão boa se a gente fosse pra energia 9. Com certeza. Gente, vamos ver o que tem melhor de cada lado. Aqui tem uns pontos legais aqui. Aqui tem outros pontos legais. Vamos juntar isso? E o 9 tem essa facilidade. A maioria dos 9 pode até ter um posicionamento político, mas se deixar ali, ele junta tudo, né? E a gente precisa disso mesmo. A gente, às vezes, fica muito polarizado. A gente precisa aprender a caminhar mais ali no meio, né? Esse é um Diz que a ponto bem energia de importante. Jesus, né? Ela está muito conectada à energia do 9, né? Por conta desse centramento, desse caminho do meio, né? Jesus tinha muito esse caminho do meio ali, né? A gente tem uma conexão aí, né? Eu vejo assim, dificilmente as pessoas conseguem classificar o Jesus, né? É difícil a gente falar, Que, né? realmente, eu acho que é uma pessoa tão evoluída que talvez a gente não consegue tem como. ver. É todos e tudo, né, ali. Mas tem isso, sim, né? E a energia do 9 tem muito a ver mesmo com a energia do mestre, né? Daí entrando num nível muito mais profundo, até do eneagrama de processos e não de personalidades. No 9 a gente tem isso, assim, nosso ser. Né? Eu cheguei no eu sou. Ah, sim. E é complexo isso, né? Eu sou o quê, né? O que tem depois disso? Não, eu sou. Só da pessoa chegar, só a presença dela traz paz. Só a presença dela tem um poder ali. Esse é um 9 super evoluído, né? Esse é o 9. Mas é isso que a gente tem que buscar, né? Sair dessa coisa do 9 ali que não se vê, não vê valor em si, né? Que se deixa de lado para entrar no ser pleno ali, né? Eu sou o que eu sou e isso basta, né? Ai, que lindo, né? Lindo. Perfeito. E o Lê tem essa energia, né? Essa energia da paz. É muito gostoso, né? Estar com você, que eu acho que tem muito a ver com essa energia, né? Gratidão. Do 9. Muito bom. Então, a gente já está caminhando para o nosso final, mas vamos marcar um outro episódio também, que daí tem um aprofundamento, né, Lê? Acho que agora tem também os instintos. Os instintos, né? Que vem complementar também, né? Por exemplo, se a gente tem ali um instinto muito forte de... como que é? Autopreservação, né? Então, dependendo do perfil que a gente talvez isso não fica tão ali explícito, né? Então, por isso que é importante também a gente entender um pouco dos instintos, né? E você volta, né, para falar sobre isso. Com certeza. Nossa, instintos é outro conhecimento à parte maravilhoso, né? Muito legal. Então, a gente pode marcar também. Mas a gente já está caminhando para o final. Não. Eu ficaria aqui horas ouvindo. Adorei conhecer um pouquinho. Confesso que eu conhecia muito pouquinho. Quase nada. E foi muito interessante entender sobre as personalidades, né? E saber quando está em equilíbrio, quando não está. Maravilhoso. Você já conseguiu identificar o seu perfil? Eu acho que eu sou um 7. Eu acho que eu sou um 7. Que legal. Eu era aquela criança que via o sol e ficava, que delícia e tal. Sempre alegre, sempre alegre. Tanto que as pessoas, quando eu encontro, que eu conheço há muito tempo, falam, nossa, sério, uma criança tão alegre, uma criança tão alegre, uma criança tão alegre.
E eu sentia essa felicidade genuína em tudo. Eu já amanhecia feliz e legal. tudo. Eu via muita felicidade em tudo. Claro que depois a gente vai crescendo e vai modificando, mas eu ainda consigo, assim, né? Em alguns instantes, me conectar com essa felicidade, essa alegria, essa sensação de alegria realmente. E gratidão a Deus, a tudo, por estar aqui e tal, né? Hoje é um pouco mais raro, confesso. Ai, tem tudo a ver com você. Mas eu sou muito alegre. Já fui mais. Muito legal. Tem que resgatar essa alegria genuína da infância. É que Muito eu sinto bom. que a Maricha, ela é autopreservação, então aí tem toda uma lesão, Mas Hoje é um eu assunto, também... um assunto para um outro podcast. Já quero saber. Já quero saber. Ai, muito bom. Adorei. Também, gente, Muito agradeço muito. Amei estar aqui com vocês. Ai, que legal. Ai, gente, Né, vocês são agradece. duas pessoas que eu já gosto muito mesmo, pessoas muito especiais para mim. E foi muito, muito bom mesmo estar aqui. agradeço Maravilhoso, demais. maravilhoso, Lê. Então, deixa uma mensagem para o pessoal que está nos Isso, ouvindo, nos bem assistindo, Aham. aquilo que você queira falar do seu coração. Tá bom. O que eu queria falar para vocês é que, apesar da gente falar tanto aqui de personalidade, não se apegue à sua personalidade. Né? A gente tá falando aqui muito mais da sua prisão do que de quem você realmente é. Então, um passo muito importante é a gente não se identificar. É ver tudo isso e falar assim, nossa, é aqui que eu me prendi? Eu não preciso continuar nessa prisão. Eu posso sair dela. Eu posso ir para um outro patamar, ir para um outro lugar. Não preciso ficar me prendendo àquilo que me puxa para baixo. Então, se desidentifique. Se permita ser alguém diferente. Maravilhoso, gratidão. Maravilha. Eu acho que vários episódios a gente já vem falando de permissão, né? Então, fica um recadinho para vocês aí de casa, se permitam, né? Eu acho que cada episódio que a gente está trazendo é de um conteúdo tão rico, né? É quase um curso. É, Né? Nossos exatamente. episódios estão sendo... E é para passar para agradecer também todos vocês aí de casa. A gente está tendo tanta... mensagens, pessoas agradecendo, né? Quero até relatar, um colega meu, um amigo muito querido, ele disse que um dos episódios tocou tanto ele profundamente, né? E ele falou, me identifiquei demais e veio agradecer. Então, acho que é isso que faz valer a pena, né? Sim, com certeza. Né? E esse é nosso intuito. Exatamente, o que a gente faz aqui é realmente algo que vem do nosso coração, algo que a gente traz aí para compartilhar também com as pessoas. Eu acho que as histórias, né, é aquilo que conecta a gente, é aquilo que traz pra gente ali um uou, né? Então isso tem a ver comigo, eu posso fazer assim, eu posso seguir esse caminho, né? E uma mensagem realmente de luz, né, para iluminar a sua vida. Então a gente quer agradecer, né, a sua presença por aqui e traz pra gente aí o que você estiver sentindo, coloca aqui embaixo, se você já descobriu aí o teu perfil do Enneagrama, coloca aqui embaixo pra gente saber. Quem quiser saber mais, pode ir lá no perfil do Instagram do Leandro, mandar uma mensagem para ele. Quem quiser fazer terapia com ele também, né? Ele trabalha também no Enneagrama, manda uma mensagem lá para ele. A gente vai colocar o Instagram dele aqui embaixo. E muito obrigada pela sua participação e por compartilhar os nossos vídeos. Perfeito, gratidão. Gratidão.